Por muito tempo, eu achei que o grande segredo da vida era controlar. Controlar situações, controlar acontecimentos, controlar as minhas emoções e controlar o comportamento das pessoas que estavam ao meu redor. Eu controlava para não sofrer. Eu controlava para não errar, controlava para prever tudo o que podia acontecer e para eu não sair perdendo. E eu vivia tentando, sabe, controlar tudo, a todos e a mim, analisando cada cenário, cada movimento, pensando em todas as possibilidades. Por muito tempo eu agi dessa forma na minha vida, principalmente quando o assunto era relacionamento. Eu acreditava que se eu conseguisse prever tudo, eu conseguiria evitar a dor. E isso de alguma forma me fez me sentir mais dor, por mais irônico que seja. Quase 30 anos da minha vida eu vivi dessa forma, tentando controlar as coisas que na verdade nunca estiveram sob o meu controle. E esse comportamento contribuiu para o meu adoecimento. Levou o meu corpo para um lugar que eu me perdi de mim. Eu literalmente cheguei no fundo do poço e eu não vivia mais, eu apenas sobrevivia, porque eu estava tão desconectada de mim mesma, da minha essência, da minha leveza, da minha energia feminina. E porque controlar está totalmente oposto de ser feminina. E não foi fácil mudar a isso, não foi fácil de me admitir, principalmente isso, que eu era uma controladora. Mas naquele lugar, ali, no fundo do poço, com a crise do pânico, com ansiedade, com depressão, eu percebi que eu não controlava nada. Foi ali que eu comecei a entender que o que realmente dependia de mim. E foi uma virada de chave interna que mudou, muito significativa, muito profunda, que mudou, começou a mudar a minha vida. Porque eu comecei a perceber que algo que ninguém nos ensina, sabe? Nós passamos grande parte da nossa vida tentando controlar coisas incontroláveis. E talvez eu nunca tenha parado para pensar sobre isso. Talvez você também nunca tenha parado para pensar sobre isso. Mas eu quero te convidar, sabe? Imagina uma coisa comigo. Imagina, eu fiz essa analogia para eu entender, para eu mostrar para o meu subconsciente como a gente não controla nada. Imagina que a vida é como o mar, certo? E nós somos um barco que navega dentro dele. O mar, ele é imprevisível. Às vezes ele está calmo, às vezes ele está agitado, às vezes vem grandes ondas, às vezes não vem onda alguma, às vezes surgem as tempestades, às vezes tem um dia ensolarado. E por mais que o capitão ali do barco, ele seja habilidoso, ele não consegue controlar o mar, certo? Ele não consegue controlar o vento, ele não consegue controlar as correntezas, ele não consegue controlar as tempestades, as ondas que vêm. Mas ele pode aprender a fazer algo muito importante, que quando a gente entende e traz para a nossa vida, pode ser transformador. O capitão, ele pode aprender a ajustar a vela dos barcos para ele poder navegar com maior segurança, escolher a direção que ele quer seguir. Ele pode aprender a conduzir aquele barco. E a vida, ela é muito parecida com isso. Depois que eu entendi isso, eu falei, entendi. Existem muitas coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. E trazer essas coisas para o nosso consciente, entender quais são as coisas que não estão no nosso controle, vai nos ajudar muito. Simplesmente a soltar e só conduzir o barco, certo? Nós não controlamos os pensamentos que surgem na nossa mente. Nós podemos
os pensamentos eles vão surgir espontaneamente. E muitas coisas que vêm na sua mente não é seu. Nós também não controlamos as emoções que surgem dentro de nós. Nós não conseguimos controlar. Uma emoção não pede permissão para aparecer. Ela simplesmente surge e nós temos que aprender a lidar com elas. E nós também não controlamos os acontecimentos externos, nós não controlamos os outros, as circunstâncias, nós não controlamos as escolhas das outras pessoas, como aquilo vai acabar, de alguma forma respaldando na gente. O comportamento do outro não tem como ser controlado. E muita gente sofre profundamente tentando controlar essas coisas. Tá navegando no mar de uma forma que tá destruindo o seu barquinho. Mas existe algo muito importante que nós podemos controlar, que nós podemos governar. E nós precisamos entender o que a gente pode controlar, né? Nós podemos governar a nossa atenção. A gente pode controlar onde a gente coloca a nossa atenção, a forma como a gente interpreta as situações, a forma como a gente reage àquilo que fazem em relação a nós. A gente pode controlar os hábitos que nós cultivamos, nós podemos controlar os valores que escolhemos viver. Qual é o padrão, qual é o valor que a gente decide colocar na nossa vida? E quando a gente entende isso, algo começa a mudar. Algo começa a ser transformado dentro de nós. Porque o que eu percebi é que a verdadeira liberdade não é controlar tudo, né? Liberdade de verdade é a gente aprender a governar como você responde a tudo que te acontece. Você poder ter essa escolha. Existe uma frase muito bonita do Viktor Frankl que diz bem assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço mora a nossa liberdade. Olha que bonito. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E esse espaço mora a nossa liberdade. A liberdade de escolher como vamos reagir. A liberdade de escolher quem queremos ser. A liberdade de não deixar que cada emoção ou cada circunstância conduza a nossa vida. E quando a gente entende isso, quando eu entendi isso, algo muito importante aconteceu e algo muito importante pode acontecer. Porque você vai parar de gastar energia tentando controlar o mar. E você começa a aprender a conduzir o seu barquinho da melhor forma possível naquele mar, independente de como ele se apresentar. Você começa a perceber que a maturidade emocional não é controlar tudo, nós não controlamos as coisas. Maturidade emocional é entender o que depende de você, o que é possível dentro da sua realidade, certo? E o que não depende. E quando essa clareza chega, quando a gente tem consciência dessa clareza, muita coisa muda. Porque você vai mudar a forma de você se relacionar, você vai mudar a forma como você lida com a vida, como você vive, a forma como você lida com as suas emoções, a forma como você lida com as tempestades que surgem na sua vida, como você vai atravessar essas tempestades, você vai mudar o seu comportamento, você vai entender que você não precisa mais controlar o mar, você só vai aprender a navegar dentro dele da melhor forma possível que você consegue desempenhar. E isso, quando a gente entende isso, é uma virada de chave, sabe? E eu trago essa pergunta muito honesta para você hoje. É uma pergunta que eu fiz para mim mesma quando eu entendi sobre o controle, sabe? Hoje, quais as áreas da sua vida que você está tentando controlar aquilo que está fora do seu controle? São os seus pensamentos? São as suas emoções? É o seu comportamento? É o comportamento das pessoas que você se relaciona? É as circunstâncias que a vida está te apresentando? Porque se você parar para refletir,
o que você está tentando controlar, principalmente quando você controla o incontrolável, você vai entender que talvez esteja na hora de você parar de tentar controlar o mar e começar a aprender a conduzir o seu barco. Porque no final das contas, a vida não é sobre controlar tudo, a vida é sobre aprender a navegar nesse mar da melhor forma possível. E eu desejo, assim como eu, que as pessoas elas possam entender isso. Porque quando eu fiz isso comigo, a minha vida foi transformada. Quando eu entendi que eu não precisava controlar coisas que são incontroláveis, eu mudei a forma como eu lido com a minha vida. E eu faço esse convite para você. O que você está tentando controlar que é incontrolável? E eu garanto a você que quando você entender que algumas coisas são como são, e nós só podemos escolher como vamos reagir a elas, a nossa vida ela começa a ter um brilho diferente e você começa a aproveitar, a curtir esse mar de possibilidades que a vida nos apresenta e navegar em todos os cenários possíveis da melhor forma possível, com uma maior maturidade emocional, com uma forma de navegar mais leve, que vai contribuir para a sua jornada e no seu melhor desempenho em reagir, em sentir, em lidar, em ter uma vida próspera, abundante, cheia de leveza, conectada consigo mesmo e sempre explorando a vida da melhor forma possível, independente dos cenários que ela se apresentar. E eu faço esse convite para você entender o que você está tentando controlar, que não pode ser controlado. Eu deixo aqui a minha gratidão a você que ficou até aqui. Peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas começar a entender aquilo que a gente não consegue controlar e também a trazer para a consciência que muitas vezes a gente está vivendo uma vida de controle e essa vida de controle só nos adoece e adoece quem está perto de nós. Isso reflete em todos os sentidos na nossa vida. E essa troca eu acredito muito que sempre quando tem uma troca, existe algo que a gente está contribuindo tanto para a jornada do outro, como para a jornada da gente também. Então eu deixo aqui meu gratidão e que você tenha uma vida com menos controle e que você possa aproveitar mais esse mar de circunstâncias que surgem na sua vida e você possa colocar o seu barquinho para navegar da melhor forma, independente de como esteja o mar. Um grande beijo.